Agora esta chamada está sendo gravada. Muito relevante a contribuição da professora Georgiana, da Larissa, né, no sentido de nos ajudar a compreender o que de fato é esse referencial teórico dentro de um projeto de pesquisa. Tá? Eu queria inicialmente dizer da alegria que eu tenho de poder participar pelo segundo ano, né, consecutivo do curso de formação acadêmica e poder, de alguma forma, contribuir, né, nesse momento que é tão importante, mas tão desafiador, que é a construção de um projeto de pesquisa e a partir do que nós discutimos aqui sobre referencial teórico. Bom, eu preparei uma apresentação e eu vou projetar aqui. Quem está como monitor agora é o Maicon. Tá, eu acho que o Maicon saiu. De qualquer forma, alguém me dá um feedback aí sobre a apresentação. Projetando aqui. Oi, Maicon. Perfeito. Vocês conseguem visualizar bem? Sim, não é? Sim. Perfeito. Então, continuando, então, a aula sobre referencial teórico, eu discuto um pouco essa questão do referencial a partir de uma ferramenta que eu costumo utilizar já há bastante tempo, desde o doutorado, eu tenho utilizado nessa construção de um projeto de pesquisa. E essa ferramenta, acredito que alguns de vocês que tenham participado no ano passado, eu dei a minha participação nesse curso de formação, foi especificamente sobre a ferramenta que nós chamamos aí de QNP, né, que é o Quadro Norteador de Pesquisa. Então, eu aqui apresento algumas reflexões sobre o referencial teórico a partir dessa ferramenta, tá? E tentando compreender e dialogar sobre a construção do quadro norteador de pesquisa, em especial no que tange ao referencial teórico, que é o assunto da nossa aula. Tá? Só uma pergunta, para iniciarmos. Alguém já participou de algum evento ou já leu algo sobre QNP? Pode só dar um joinha aí. Sim, não. Até agora só não, né? Não. Ninguém. Até agora. Tá certo. Então, o que é o QNP? Né? Eu vou falar sobre, então, rapidamente o que é o QNP e tentar compreender como é que essa ferramenta ela pode nos auxiliar na elaboração do que nós chamamos de referencial teórico. Bom, primeiro, voltando aqui, retomando, né, os objetivos da aula, a professora Georgiana apresentou ao início o objetivo da aula, orientar a elaboração de uma fundamentação teórica sólida e relevante. O conteúdo da aula, escolher teóricos e autores, criação de fichamentos e revisão bibliográfica. A parte prática consiste na elaboração de um mapa conceitual com autores e teorias. Então, essa é, aí retomando, a estrutura da nossa aula. Bom, a minha fala, ela será orientada a partir de dois livros, tá? Em especial desse primeiro, que é o livro da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira Paiva, tá? Que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e que tem produzido bastante sobre essa temática, né, da pesquisa, a partir do projeto de pesquisa, a elaboração do projeto, o desenvolvimento, as abordagens teóricas e metodológicas que orientam o trabalho do pesquisador. Tá? Então,
eu parto desse livro para tecer algumas considerações mais gerais sobre pesquisa, sobre projeto e sobre referencial teórico. E também o livro do nosso colega, né, que é o Alex Alves Egido, vocês devem conhecer aqui também do programa, tá? Eu iniciei, né, a aula pela metade e acabei não me apresentando, né? Então, eu sou o professor João Araújo Júnior, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras, o PG Letras, aqui da nossa universidade, da Universidade Federal do Maranhão. No PG Letras, eu atuo na linha 2, né, que é a linha de linguagem e práticas discursivas, e dentro da linha 2 eu desenvolvo pesquisa sobre a interface linguagem e tecnologias digitais em especial, tá? Então, perdão pela apresentação posterior. Bom, a construção do referencial teórico a partir do QNP, tá? Esse é o tema da minha fala aqui mais especificamente. Primeiro, é importante lembrar que há diversos nomes, né, que buscam dar conta disso que nós chamamos referencial teórico. Então, a professora Vera Menezes, no livro mencionado, né, ela diz que pode ser também denominado, né, suporte teórico, esse referencial teórico também pode ser chamado suporte teórico, fundamentação teórica, base teórica e conceitual, marco teórico e perspectiva teórica. Então, são outros nomes que vocês vão encontrar. É óbvio que vocês, vez por outra, vão encontrar autores que vão diferenciar. Fundamentação teórica é isso, referencial teórico é isso. Fundamentação teórica é mais ampla, né? Teoria é mais específico. Então, é importante sempre chamar a atenção para essa fluidez terminológica, né, em torno desse assunto referencial teórico. O referencial teórico, aqui, né, entendemos como, então, a parte da pesquisa acadêmica em que o autor apresenta as teorias, conceitos e ideias que sustentam a sua pesquisa. Elas devem estar diretamente relacionadas, ele deve estar diretamente relacionado ao objeto de estudo e servir de base para a análise e interpretação dos resultados. Esse conceito, ele já nos coloca diante de uma problemática, né, que costumeiramente nós temos que, nós com a qual nos deparamos costumeiramente no processo de orientação e de produção do texto acadêmico. É que o que nós chamamos de referencial teórico, ele precisa estar diretamente relacionado às suas escolhas, às formulações, por exemplo, dos seus objetivos, dos seus problemas, e ela tem um lugar central no processo de análise, né? Se for uma pesquisa que se volta para a análise de algum corpus, né, de alguma amostra, é preciso que essa análise, que os resultados que você apresenta, levem em consideração o quadro teórico e conceitual, né, que é elaborado no que nós chamamos de referencial teórico, né? E o quadro norteador de pesquisa, o QNP, ele vai justamente evidenciar essa necessidade de que nós tenhamos uma relação direta, né, entre o referencial teórico, as escolhas teóricas, conceituais, né, que orientam o nosso estudo, e a formulação de questões, objetivos e o modo como se desenvolve a análise, né, as análises lá mais ao final do trabalho. Tá? É preciso compreender, então aqui começamos, né? É preciso compreender, primeiramente, que a escolha do referencial teórico deve estar alinhada às questões e objetivos da pesquisa. Na fala da Larissa, ficou muito claro isso, né?
o modo como ela organiza as suas questões, os seus objetivos na pesquisa, estão diretamente relacionados ao quadro teórico e conceitual que ela utiliza, né, no seu estudo. Então, não são coisas que se distanciam, tá? E aí eu chamo a atenção para o fato de que, em muitos trabalhos, né, às vezes você apresenta um quadro teórico muito robusto e muito bem fundamentado, muito bem apresentado, mas no momento dos resultados, né, do seu estudo, parece que esses conceitos ficam um pouco esquecidos, né? Então é preciso ficar atento a isso. Por que eu trago determinados conceitos para a minha pesquisa? Ele tem uma razão de estar ali, né? E isso precisa ficar evidente quando você apresenta os resultados da sua pesquisa, tá? Às vezes, nós utilizamos um quadro teórico, por exemplo, vamos imaginar aqui as teorias da complexidade, né? Esse paradigma da complexidade. Então, você tem ali uma série de pressupostos teóricos, né? Auto-organização, não linearidade, emergência, atratores estranhos. Então, esses são pressupostos teóricos que nem sempre são passíveis de utilização em um mesmo estudo, né? Então, o que de fato você quer utilizar da complexidade na sua pesquisa? Você vai utilizar tudo, tá? Só um exemplo. Então, é preciso colocar ênfase ao apresentar o seu referencial teórico, colocar ênfase de alguma forma naqueles pressupostos teóricos, naqueles conceitos que de fato são relevantes para a sua pesquisa, né? E que, portanto, precisam ser retomados lá ao final. Então, esse é um aspecto que considero de suma importância. As teorias e os conceitos que constituem um referencial teórico precisam ser retomados nos resultados da pesquisa, não podem ser esquecidos, né? Se estão apresentados de forma minuciosa, né, lá no seu referencial teórico, é porque, de alguma forma, precisam voltar lá nos seus resultados. O que acontece quando conceitos e as teorias não estão alinhadas às questões, objetivos da pesquisa? Né? Eu gosto de usar essa imagem aqui. Né? Então, um trabalho que não consegue alinhar os conceitos e as teorias apresentadas no referencial teórico, se elas não estão alinhadas às questões e os objetivos, então há um risco de nós termos algo parecido com esse meme aqui, muito famoso, né? Em que você começa o desenho, né? Um desenho muito bonito, né? E ao final, lá na sua conclusão, parece que a coisa desanda porque justamente você esquece aquilo que você prometeu ao seu leitor, né? Você esquece aquilo que você prometeu ao seu leitor. Então, o orientador, o examinador, muito comumente, acaba perguntando: ué, mas e o seu objetivo específico? E aquele conceito que você dedicou, ao qual você dedicou 8 páginas lá no seu referencial teórico? Por que ele sumiu? Por que ele não voltou aqui para as conclusões? Por que ele não voltou aqui nos resultados? Você dedicou tanto espaço no seu texto a um determinado conceito e depois ele desapareceu da sua pesquisa, né? Então, é a importância do planejamento, é a importância de tentar alinhar previamente questões, objetivos, suposições, hipóteses, as escolhas teóricas e as escolhas metodológicas. É isso que nós chamamos de quadro norteador de pesquisa, e é por isso que eu falo de referencial teórico a partir desse quadro. Tá? E o que é esse quadro? Né? Antes de entrar propriamente no quadro, eu queria só chamar a atenção aqui, a professora Georgiana falou disso, mas eu acho importante lembrar por que nós estamos falando de referencial teórico.
Por que ele é tão importante? Ora, os próprios editais, os seletivos de mestrado, eles já apontam, né, essa necessidade, esse critério, como, aliás, apontam a formulação de um referencial teórico como critério para a avaliação do candidato. Né? Então, por exemplo, o nosso edital aqui, quando ele fala em projeto, ele vai dizer, olha, o projeto precisa ter, isso é o nosso edital aqui, tá? Aqui do PG Letras. Ele precisa ter o título, identificar a linha de pesquisa, justificativa, objetivos, e aí vem fundamentação teórica. O que se espera de uma fundamentação teórica? Apresentar de forma sucinta os principais pressupostos teóricos que embasarão a pesquisa. Tá? Então, esses pressupostos precisam estar apresentados nessa sessão chamada de fundamentação teórica, que nada mais é do que a apresentação do referencial teórico conceitual da sua pesquisa. Tá? Bom, já passo um pouquinho para o que nós chamamos de QNP. Então, o que é esse quadro norteador de pesquisa? Esse quadro norteador, essa ferramenta, ela foi desenvolvida pelo professor Júlio Araújo, que é professor da Universidade Federal do Ceará, né? Juntamente com o professor Messias Diebe, né, que é professor também da Universidade Federal do Ceará, professor da área de educação. O professor Júlio é professor da área de linguística, né? Departamento de linguística e do programa de pós-graduação em linguística. Então, ele nos diz o seguinte: o fazer acadêmico está organizado em etapas e procedimentos que, devido à sua recorrência e necessidade de padronização, são materializados em gêneros textuais. Por conta disso, a formação de um pesquisador passa também pela apreensão das rotinas textuais que organizam e medeiam esse fazer. Tá? E prossegue. Entre os gêneros da esfera acadêmica, o projeto de pesquisa destaca-se por ser um critério de ingresso em programas de pós-graduação e para a concessão de financiamentos de pesquisa. Então, aí a importância do projeto de pesquisa dentro desse cenário, né, institucional da pesquisa acadêmica. O QNP prossegue. É uma ferramenta que permite que o pesquisador visualize suas questões norteadoras, hipóteses de trabalho e objetivos gerais e específicos a serem alcançados em suas futuras pesquisas. Então, vocês vão ver aqui, né, nas próximas páginas, que o quadro norteador é o que o próprio nome entrega, né? É um quadro que alinha, né, de forma muito coerente questões, objetivos, suposições e a escolha, decorrente escolha do quadro conceitual, tá? Vou avançando um pouco aqui. O QNP é esse aqui. A organização básica de um quadro norteador é essa, né? É a proposta de 2011. Foi o primeiro trabalho que o Júlio publicou sobre quadro norteador de pesquisa. A primeira coluna nós temos as questões, né, uma questão central, e as questões mais específicas, que são os desdobramentos. Né? Para quem trabalha com hipótese ou suposição, o quadro 2 apresenta as hipóteses, né? Hipótese mais geral, que busca responder à questão central, e as hipóteses mais específicas, que são os desdobramentos, né, dessa hipótese mais geral. E, por fim, na terceira coluna, o objetivo geral e objetivos específicos. Se você observar no quadro seguinte, que é um quadro que eu proponho justamente um detalhamento do que seriam cada uma dessas colunas, tá? Nós temos aí um quadro mais ampliado. Se você observar na quarta coluna,
você vai perceber justamente que aí nós tratamos dos conceitos e categorias centrais. De onde eu tiro esses conceitos e categorias centrais? De onde? De onde elas surgem? Elas surgem justamente das questões e dos objetivos. Tá? Ou seja, quando você formula uma questão e um objetivo, você está trabalhando de alguma maneira com determinados pressupostos, determinados conceitos que exigirão um trabalho, né, de organização, uma apresentação clara, né, uma apresentação do significado, do conceito, né, das múltiplas dimensões que tem esse conceito, esse fenômeno, tá? E você precisará fazer isso no seu trabalho. Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo 1, que aí fica mais fácil para visualizar. Aqui. Essa é a pesquisa mostrando essa organização dentro de uma pesquisa. Essa aqui é uma pesquisa desenvolvida, essa é a minha pesquisa de doutorado, né? Minha pesquisa de doutorado, que tinha como tema tecnologias digitais e autonomia, a aquisição de segunda língua sob a ótica da complexidade. Observe que aqui está o meu quadro norteador, a primeira linha do quadro. Na primeira coluna, eu tenho uma questão. Vou ler a questão. Considerando que a aquisição de segunda língua e a autonomia caracterizam-se como sistemas complexos alinhados, de que maneira as estratégias de aprendizagem de segunda língua no âmbito dos usos das tecnologias digitais, de informação e comunicação, se relacionam com a autonomia dos aprendizes? Se você observar essa questão, ela está repleta de conceitos que me obrigarão a construir, a elaborar, a explicitar dentro do que nós chamamos de referencial teórico. Por exemplo, o que eu estou chamando de sistema complexo? Eu vou buscar isso dentro de um quadro teórico, que é o quadro teórico da complexidade. Certo? Estratégias de aprendizagem, onde eu vou buscar? Então eu tenho um quadro, eu vou buscar isso em um quadro teórico, que obviamente precisa ser coerente com a ideia de complexidade, né? Porque a complexidade aí é o quadro teórico mais amplo que orienta a minha pesquisa. Tá? O conceito de autonomia, o conceito de segunda língua, o conceito de emergência. Eu trabalho, então, com essa questão central, e essa questão ela vai gerar um objetivo geral. Então, se você observar, se você olhar para a questão e para o objetivo geral, você vai ver que o objetivo geral está aí para tentar responder à questão central. Tá? Então, o objetivo geral é analisar no sistema a aprendizagem de segunda língua, a relação entre estratégias de aprendizagem e a autonomia dos aprendizes no âmbito dos usos das tecnologias digitais. Eu não trabalho com suposições, eu não trabalho com hipóteses, né? Com hipóteses diretas, pelo menos com hipóteses diretas não. E aí eu já passo para a quarta coluna, que é a coluna em que nós apresentamos os conceitos e categorias centrais. Observe que todos os conceitos que aparecem na quarta coluna são retirados da questão e do objetivo. Tá? Então, o conceito de aquisição, o conceito de autonomia, o conceito de sistema complexo, o conceito de estratégia de aprendizagem, são conceitos que constituem o quadro teórico da minha pesquisa. Claro que eu vou explicar isso lá na fundamentação teórica, e o próprio título já entrega isso, que a minha pesquisa se desenvolve sob a ótica da complexidade, ou seja, sob a ótica da teoria ou das teorias da complexidade. Quando eu defino a minha pesquisa
como uma pesquisa desenvolvida na perspectiva da complexidade, então isso já norteia uma série de decisões relativas aos quadros conceituais que eu posso utilizar para desenvolver essa pesquisa. Então, por exemplo, o conceito de aquisição vai ser na perspectiva da complexidade, o conceito de sistema na perspectiva da complexidade, o conceito de estratégia nessa perspectiva da complexidade, o conceito de tecnologia na perspectiva da complexidade. Então, eu posso dizer que o meu referencial teórico se organizará em torno desse paradigma teórico e epistemológico. Tá? E aí, observe que esses conceitos eles não caíram do céu, eles não caíram do nada, eles não surgiram do nada. Eles surgiram justamente da organização do objeto, que fica evidente, né, quando eu elaboro questões e objetivos. Tá? Então, essa eu queria chamar a atenção, né, para o modo como o quadro me ajuda a desenvolver esse referencial teórico que orienta, né, a minha pesquisa. E uma coisa importante, as questões, quando bem elaboradas, as questões, quando já decorrem de alguma experiência como pesquisador ou em grupo de pesquisa, as questões de pesquisa, quando decorrem de uma prática como pesquisador, né, de uma vivência como pesquisador, elas são carregadas já de pressupostos teóricos. Esses pressupostos teóricos, né, eles constituirão, de certa forma, o que nós chamamos de referencial teórico. Né? Então, esse é o quadro. E é claro que esse quadro se desenvolve por desdobramento. Então, eu tenho uma questão geral, eu tenho questões específicas. Geralmente, as questões específicas e os objetivos específicos não inovam tanto em termos de quadro conceitual. Né? É muito comum, o mais comum é que uma questão elaborada, bem elaborada, e um objetivo geral bem elaborado já lancem, já apresentem os principais conceitos e categorias que servirão de base para a minha pesquisa. Tá? Bom, e aí alguns comentários sobre o QNP. Né? Observe que os conceitos mobilizados decorrem da própria construção do objeto e da formulação dos objetivos geral e específicos no QNP. Então fica muito claro que os conceitos que são mobilizados no que nós chamamos de referencial teórico, eles estão diretamente relacionados às questões e os objetivos. Né? Então, quando eu elaboro, quando eu formulo, quando eu monto, né, um quadro norteador de pesquisa, o natural é que ele já apresente os principais conceitos e categorias com as quais eu precisarei trabalhar. Paiva, 2024, o livro que eu mencionei, ele diz o seguinte: podemos investigar um fenômeno, ela falando aqui no referencial teórico, é preciso deixar claro quais conceitos são mobilizados para estudar o fenômeno. Quais conceitos vão orientar a pesquisa? E aí ela dá alguns exemplos. Por exemplo, podemos investigar um fenômeno linguístico a partir dos conceitos da semiótica social. Quando eu me oriento pela semiótica social, eu já estou vinculado a uma série de conceitos, a uma série de pressupostos que são próprios desse quadro teórico. Tá? Então, as minhas escolhas em termos de referencial teórico devem estar muito ligadas à teoria ou à proposta teórica que orienta a minha pesquisa. Também posso, segundo ela, né,
investigar um fenômeno linguístico a partir da linguística cognitiva, da gramática gerativa, e aí são diferentes quadros teóricos e conceituais que podem orientar uma pesquisa linguística. Podemos estudar uma questão de aprendizagem de línguas a partir de conceitos da complexidade, foi o que eu fiz lá na minha tese, né? Ou a partir dos estudos sobre identidade, ou a partir dos estudos sobre letramento. Tá? Então, complexidade, estudos de identidade, letramento, semiótica social, linguística cognitiva, gramática gerativa, todos eles são quadros teóricos conceituais que orientam determinadas pesquisas. Tá? E a escolha por um desses quadros, por uma dessas teorias, né, se preferir, elas vinculam uma série de decisões em termos de pesquisa. É possível associar diferentes teorias? Aí uma pergunta muito frequente. Professor, eu posso utilizar duas teorias, dois quadros teóricos diferentes? A resposta é sim. E aí Paiva vai dizer que desde que essa associação seja coerente e bem explicada. Tá, se você vai escolher, eu quero trabalhar com complexidade, mas também com letramento. Eu quero trabalhar letramento, eu quero compreender o processo de aprendizagem de uma língua, por exemplo, a partir das teorias da complexidade e a partir das teorias de letramento. Então, você vai precisar responder algumas questões. Como foi que você fez essa associação? O que do letramento é relevante? O que da complexidade é certo? É preciso explicar isso e aí mostrar, lá na elaboração do seu objeto, mostrar por que elas são importantes. Você não pode trazer duas teorias só porque você gosta das duas. Não. Na construção discursiva do seu objeto de pesquisa, onde é que elas entram? Quais são os pressupostos teóricos de uma? Quais são os pressupostos teóricos de outra? Tá? Então, são questões que precisam ser discutidas para quem quer associar diferentes teorias ou diferentes quadros conceituais, fazendo aí uma interface teórica. Né? Bom, avançar um pouquinho aqui. Aqui algumas orientações práticas, não é? que eu costumo dar, não é? Algumas observações mais práticas eu costumo fazer numa situação em que eu falo de projeto, de um modo geral, e aqui mais especificamente de referencial teórico. Né? Quando você vai fazer o seletivo para um mestrado, para um doutorado, é o importante você consultar o que os professores pesquisam. Por exemplo, eu quero trabalhar complexidade, eu gostaria muito de desenvolver a minha pesquisa na perspectiva da complexidade. Mas no programa em que eu pretendo ingressar, alguém trabalha com essa teoria? Então, são perguntas que são relevantes nessa fase, né? Nesse momento que precede o ingresso a um programa de pós-graduação. Né? Outra coisa importante, ler muito e escrever, né? Ler muito antes de escrever o referencial teórico, né? Demonstrar o poder de síntese, trazer as diferentes perspectivas, se colocar, né, como um leitor crítico diante dessas perspectivas que existem, né, no tratamento de um determinado fenômeno. Então, são orientações práticas que precisam ser consideradas, tá? E aí eu termino aqui mostrando justamente tentando evidenciar, né, que ao formular questões e objetivos, na verdade você já trabalha de alguma forma
com os pressupostos teóricos de uma determinada teoria, tá? Por exemplo, a formulação dos problemas e objetivos carregam pressupostos encontrados no referencial teórico. Por exemplo, eu trago aqui uma pesquisa ainda sobre a pesquisa de doutorado, não é? Quando eu trabalho sobre autonomia, eu pesquiso sobre autonomia no contexto de aprendizagem de línguas adicionais. A pergunta que eu faço é a pergunta central, né? Como as estratégias de aquisição no âmbito dos usos das tecnologias digitais de informação e comunicação se relacionam com a autonomia dos aprendizes? Essa é uma questão que tem um pressuposto, ou traz pressupostos, não é? Por exemplo, eu parto aí do pressuposto de que a aquisição e a autonomia caracterizam-se como sistemas complexos, aninhados. Eu digo isso lá no trabalho. Né? Então, sistema complexo aninhado é um conceito que vem lá da teoria da complexidade. Tá? Então, veja como eu já trabalho nas questões. A questão de pesquisa é o ponto de partida da investigação. Mas, até nesse momento inicial, eu já trago pressupostos. Tá? E esses pressupostos são o que nós chamamos, na verdade, de referencial, que eu precisarei me debruçar sobre esses pressupostos no que nós chamamos de referencial teórico. E aí eu mostro isso nas outras questões, nos objetivos, tá? Lá na questão específica, eu falo aí da metáfora do iceberg, porque o que aparece, né, na superfície é a questão e o objetivo. Mas na base, nós temos os pressupostos, que esses pressupostos são buscados justamente lá no quadro teórico e conceitual, lá no referencial teórico que orienta a minha pesquisa. Né? Então, por isso nós chamamos aí a metáfora do iceberg. Eu digo, como se configura a dinâmica complexa do uso de estratégias pelos aprendizes de segunda língua no contexto de uso das tecnologias digitais. Aí, considerando, aí eu trago os pressupostos, considerando que as estratégias são indícios observáveis do modo como os indivíduos lidam no processo de aprendizagem e tal, considerando ainda que essas estratégias, tudo isso é pressuposto. Né? Tudo isso é pressuposto e pressuposto que se alimentam lá das teorias que eu utilizo. Bom, caminhando para o final, a professora Georgiana falou inicialmente de uma proposta prática, né, que era a elaboração de uma... Deixa eu só voltar aqui, tá, pessoal? Voltar aqui rapidamente. Isso, a prática, elaboração de um mapa conceitual com autores e teorias. Ao fazer esse mapa conceitual, importante, fundamental, pensar quais são os meus objetivos e os meus problemas. Tá? Porque é a elaboração de problemas e de objetivos que, de certa forma, determinam os conceitos chave, os conceitos centrais da minha proposta de pesquisa. Tá? Então, chamando a atenção para a necessidade de que, ao elaborar um mapa conceitual, com autores e teorias, esse mapa conceitual precisa estar vinculado ao objeto que eu quero investigar, certo? Bom, essa era a minha fala, tá? Eu acho que eu até passei um pouquinho, que eu iria falar só 30 minutos. E aí eu fico à disposição, tá? Aqui são os meus contatos, porque como nós não temos tanto tempo, eu deixo o meu contato, o contato de rede social, o contato do grupo de pesquisa e o meu e-mail, tá? O e-mail institucional,
para quem quiser conversar ainda sobre, em especial sobre o quadro norteador de pesquisa. Eu espero ter ajudado e quero desejar aí um excelente final de aula a todos vocês.